E aí, gurizada, tudo bem? Meu nome é Matheus e eu estou aqui hoje para a gente falar sobre o tema das fake news e sobre história. As professoras de português já explicaram o que é uma fake news. As professoras de arte já abordaram esse tema nas artes. Mas e na história? Será que tem fake news até mesmo na história? Vem comigo, presta atenção, acompanha meu raciocínio que vai ser sucesso. Durante muitos momentos ao longo da história da humanidade, as fake news estiveram presentes. Embora esse conceito de fake news seja contemporâneo, bem da nossa época, é possível identificar outros acontecimentos históricos muito parecidos. E como esses acontecimentos eram, afinal, podemos dizer que a propaganda política utilizada principalmente pelos nazistas na Alemanha, ou até mesmo por Getúlio Vargas aqui no Brasil, foram instrumentos quase idênticos às fake news de hoje. Claro, respeitando-se as gigantes diferenças tecnológicas entre os períodos históricos. Nós veremos esses dois exemplos, um na aula de hoje e o outro na próxima aula. Então te prepara para acompanhar o nosso papo e já marca aí na tua agenda para não perder a próxima aula de história. Vamos começar falando da Alemanha. Esse mapa que está aparecendo aí para vocês mostra como o mundo ficou organizado depois da Primeira Guerra Mundial. A gente precisa primeiro lembrar que a Alemanha, como a gente entende hoje, só surgiu oficialmente em 1871. Só para você ter uma ideia, isso é quase 50 anos depois da independência do Brasil. Antes da unificação, naquela região, existiam pequenos reinos independentes. O processo de unificação da Alemanha foi conduzido a partir de um desses reinos, a Prússia, e foi importante para a consolidação desse processo a Guerra Franco-Prussiana, uma guerra entre a Prússia e a França. Os prussianos venceram a guerra, e no final do processo haviam anexado toda a região no que então se tornou a Alemanha. Mas eu estou falando disso porque aqui surge uma questão importante para a gente entender esse contexto todo. A Prússia, que naquele momento se tornou Alemanha, obrigou a França a assinar tratados de rendição humilhantes, com perda de territórios, dando origem a um sentimento revanchista na França. Esse sentimento, entre outras coisas, acabou levando à Primeira Guerra Mundial. E dessa vez, na Primeira Guerra, quem perdeu e foi humilhado nos tratados foi a Alemanha. Tá bom, se tu já foi meu aluno, tu sabe que eu costumo dizer que a Primeira Guerra Mundial, nem quem ganhou, nem quem perdeu, vai ganhar ou perder. Todo mundo perdeu. A Europa saiu destruída de todas as formas possíveis. Só quem teve algum lucro com isso foi os Estados Unidos, que entraram na guerra no finalzinho dela, mas desde o início vendiam armas e suprimentos para a Europa. E a consequência dessa guerra foi a reorganização da Europa, conforme esse mapa que está aparecendo aí na tela para vocês. Outra questão importante é que após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se torna uma república. Entre os anos de 1919 até o início do regime nazista, em 1933. Funcionava assim: o presidente nomeava um chanceler, que era responsável pelo poder executivo. Havia o parlamento, o Reichstag, e a capital ficava na cidade de Weimar. Por isso, esse período é chamado de República de Weimar. Acontece que após a Primeira Guerra Mundial, as condições da Alemanha eram muito complicadas. Dificuldades econômicas, desemprego, inflação, entre outros problemas decorrentes da crise causada pela Primeira Guerra e do Tratado de Paz assinado pela Alemanha. Os Estados Unidos, que lucraram muito com a Primeira Guerra Mundial, ajudavam economicamente a reconstrução da Europa, inclusive da Alemanha. Mas esse acabou sendo também um dos problemas. Em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York levou a uma crise sem precedentes nos Estados Unidos e, em consequência, no mundo capitalista. A Alemanha, que experimentava uma leve recuperação, viu sua economia corroer. E eu falei que a crise afetou o mundo capitalista, certo? Dentro desse ambiente desesperançoso de crise, desemprego e miséria, a União Soviética, antiga Rússia, que havia se tornado socialista durante a Primeira Guerra Mundial, não sentiu os efeitos da crise econômica, pois havia sido isolada do mundo capitalista. E sua economia funcionava por outras dinâmicas. Dessa forma, não apenas para a Alemanha, como para vários países ao redor do mundo, o socialismo soviético passou a ser um modelo que chamou a atenção das massas. Ao mesmo tempo que um regime fechado como o regime soviético chamava a atenção, a democracia liberal, uma ideia relativamente nova naquele contexto da Europa, não havia conseguido resolver os problemas econômicos e sociais e, portanto, passou a sofrer contestações. Tudo isso deu espaço para que grupos políticos extremados surgissem. Na Alemanha, um partido de extrema-direita acabou angariando apoio de parte de uma sociedade desesperançosa e da burguesia alemã, com medo de que essa desesperança pudesse levar a uma revolução socialista.
Essa aliança de setores conservadores e de direita com o Partido Nazista acabou levando Hitler ao poder em 1933. Ele instaurou aos poucos uma ditadura totalitária, utilizando-se de uma máquina de propaganda que idolatrava os líderes nazistas ao mesmo tempo que espalhava diversas mentiras. Isso mesmo, fake news. Para se ter uma ideia dos números da propaganda nazista, em 1943, no meio da Segunda Guerra Mundial, enquanto os norte-americanos gastavam cerca de 26 milhões de dólares em propaganda, os nazistas gastavam entre 250 a 500 milhões de dólares. Isso mesmo, 10, 20 vezes mais. Tudo isso gerenciado pelo nazista Joseph Goebbels, um oficial nazista responsável pela máquina de propaganda e fake news dos alemães. As rádios nazistas podiam ser captadas em quase toda a Europa e transmitiam em diversos idiomas. Os londrinos achavam, por exemplo, que a cobertura da guerra feita pela BBC era muito séria, muito formal. A maioria dos ouvintes também achava que as notícias das rádios nazistas eram um tanto fantasiosas, divertidas. Uma forma que poderia muito bem ser utilizada para caracterizar uma grande parte das fake news que circulam hoje pelas redes sociais. As fake news nazistas foram utilizadas inclusive para a implementação da ditadura nazista. Em fevereiro de 1933, o Reichstag, o parlamento alemão, foi incendiado. Hitler logo culpou os comunistas. Com isso, institucionalizou a caça a opositores, fossem eles comunistas, judeus ou qualquer pessoa que discordasse do governo. A questão é que o incêndio provavelmente foi provocado pelos próprios nazistas. O nazismo foi uma das experiências mais traumáticas da humanidade. Levou o mundo à Segunda Guerra Mundial, criou campos de extermínio que serviram para matar opositores, judeus, negros, deficientes, homossexuais e outras minorias. Os judeus foram alvos constantes das fake news nazistas, muitas vezes culpados pelas dificuldades da Alemanha, junto com os comunistas, é claro. As fake news eram uma ferramenta-chave para os nazistas, pois para eles a opinião pública poderia ser fabricada, e a propaganda era capaz de fazer com que as pessoas acreditassem em qualquer coisa que o governo quisesse. Na Alemanha nazista, a desinformação e as mentiras eram uma estratégia bastante organizada para controlar o poder. E isso nos dá uma dimensão de quão perigosa podem ser notícias manipuladas para enganar as pessoas. Por isso, informe-se, procure verificar aquilo que você lê nas redes. A maior arma para combater a fake news é a informação qualificada. Hoje eu fico por aqui. Foi um prazer ter a companhia de vocês. Espero que tenham gostado. Sigam acompanhando agora a próxima aula da professora Thaís. E daqui uns dias a gente volta a se ver por aqui, tá bom? Galerinha, tudo bem com vocês? Assim como o professor Matheus de História falou sobre fake news, falaremos hoje então em Ciências sobre as teorias evolucionistas e as fake news relativas a essas teorias. Você já ouviu falar em teoria da evolução das espécies e seleção natural? Desde o século VI a.C., filósofos já arquitetavam pensamento evolutivo, e à medida que o conhecimento biológico foi aumentando, no século XIX, algumas teorias evolutivas já estavam concretizadas. Quando se fala nas teorias evolutivas, logo nos vem à mente o nome do naturalista inglês Charles Darwin. Mas antes do Darwin desenvolver essa teoria, as ideias até então aceitas pela comunidade científica eram as do cientista Jean-Baptiste Lamarck, nascido no dia 1º de agosto de 1744 na França. Lamarck acreditava que alterações no ambiente resultavam em mudanças nas necessidades dos organismos e, consequentemente, em mudanças no seu comportamento. O lamarquismo se baseava em dois princípios: a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso afirmava que certos órgãos podem se desenvolver mais se forem mais usados, ao mesmo tempo em que outros ficam atrofiados se não forem usados. Um exemplo disso é o apêndice, um pequeno anexo do intestino do tamanho do dedo mindinho que, em tempos remotos, quando não havia alimento de fácil acesso, armazenava nutrientes para que o organismo suportasse vários dias sem se alimentar.
Na medida em que os meios de produção foram sendo desenvolvidos, não houve mais a necessidade de armazenamento de nutrientes do apêndice, pois havia produção de alimento suficiente para toda a comunidade. Então, esse órgão foi perdendo sua função e atrofiou. Hoje, ele é apenas um órgão anexo, sem função, que por vezes não raras entra em processo de infecção e deve ser retirado por meio de cirurgia. Já a lei da transmissão dos caracteres adquiridos mostrava que as características adquiridas eram transmitidas de geração em geração, tornando as espécies mais adaptadas ao ambiente. Um equívoco dessa lei foi que nem todas as características adquiridas são passadas de geração em geração. Um exemplo disso é a coloração do cabelo. Se você nasce com o cabelo preto, por mais que você pinte seu cabelo de vermelho, seus filhos vão nascer com cabelo preto, pois o que é transmitido aos descendentes são as características genéticas naturais. As teorias de Lamarck tiveram muita influência na sua época, mas atualmente não são mais aceitas pela comunidade científica. Isso porque suas ideias apresentam um equívoco. Essas características adquiridas não são hereditárias, ou seja, não são passadas de geração em geração. O que se viu foi que as alterações em células somáticas dos indivíduos, ou seja, aquelas células responsáveis pela formação de tecidos e órgãos em organismos multicelulares, não alteram as informações genéticas contidas nas células germinativas, que nada mais são do que os gametas, óvulo e espermatozoide, não sendo dessa forma hereditárias. Devido a esses equívocos, as teorias de Lamarck foram atenuadas e retificadas pela comunidade científica. Mas como pode uma ideia da ciência não ser mais válida? Quando estudamos experimentos na ciência, temos 3 tipos de ideias: hipótese, lei científica e teoria científica. A hipótese é a afirmação positiva, negativa ou condicional, ainda não testada, sobre um determinado problema ou fenômeno. A lei científica é uma relação entre fenômenos, uma sequência de acontecimentos, um mecanismo natural que se manifesta sempre da mesma forma em inúmeros estudos independentes, com grande precisão, sem exceções. E por último, a teoria científica tem um caráter explicativo mais universal do que a lei científica, por exemplo, abrangendo um conjunto de leis científicas. Considerado o pai da evolução, Charles Darwin nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809, na Inglaterra. Sem uma ocupação fixa, aos 22 anos, em 1831, Darwin embarcou em uma viagem ao redor do mundo a bordo do navio Beagle, como naturalista, apesar de não ter qualificação comprovada para isso. Durante os 5 anos da viagem, Darwin visitou diversos locais da Austrália e da América do Sul, inclusive o Brasil. Em uma parada no arquipélago de Galápagos, localizado no Oceano Pacífico, a cerca de 800 quilômetros da costa do Equador, Darwin ficou impressionado com as pequenas variações na morfologia de espécies de animais e plantas encontradas em cada uma das pequenas ilhas. Após seu retorno para a Inglaterra, Darwin desenvolveu uma explicação para a adaptação e especialização dos seres vivos, a seleção natural. Na metade do século XIX, através de seus estudos, Darwin desenvolveu a teoria da seleção natural, que afirmava que as características vantajosas de uma população para um determinado ambiente são selecionadas e contribuem para a adaptação e sobrevivência das espécies. Foi quando Alfred Wallace lhe enviou uma carta que falava de uma teoria semelhante desenvolvida por ele. Ambas foram apresentadas à sociedade científica da época. No final de 1859, a publicação de A Origem das Espécies, por Charles Darwin, explicava em detalhes a evolução das espécies através da seleção natural e também apresentava provas que levam à aceitação de sua teoria até hoje. A seleção natural proposta por Darwin e Wallace é um processo pelo qual as características hereditárias que contribuem para a sobrevivência e a reprodução dos organismos tornam-se comuns em gerações sucessivas de uma população, enquanto que as características prejudiciais se tornam mais raras. Isto ocorre porque indivíduos com características vantajosas têm mais sucesso na reprodução, transmitindo essas características para as gerações seguintes.
A seleção natural ocorre pela necessidade de sobrevivência e adaptação das espécies ao ambiente. É através dela que espécies mais adaptadas persistem no ambiente. Os indivíduos com características mais adequadas para um determinado ambiente são mais propensos a sobreviver e se reproduzir. Assim, as características vantajosas dentro de uma população são passadas para a geração seguinte. Os indivíduos menos adaptados não se reproduzem, fazendo com que uma característica desvantajosa se torne cada vez mais rara. Isso ocorre principalmente por meio de processos ao acaso, denominados mutações. Para exemplificar esse processo, imagine dois insetos de uma mesma espécie com variações em seu padrão de cor, sendo um de coloração esverdeada e o outro coloração alaranjada. Suponha que esses insetos habitem as folhas de árvores e que são predados por certas espécies de aves. Seus predadores naturalmente terão mais dificuldade para detectar os insetos verdes nas folhas, capturando então aqueles laranjas. Dessa forma, o ambiente atua selecionando os insetos verdes, cujas chances de sobrevivência e reprodução serão maiores. Dentre as teorias do lamarckismo e do darwinismo, a aceita até hoje pelos cientistas é a da seleção natural de Darwin. Atualmente, a teoria evolutiva moderna, ou neodarwinismo, combina a teoria da evolução, por meio da seleção natural, a hereditariedade mendeliana e a genética de populações para explicar a diversidade e evolução dos seres vivos. Na próxima aula de ciências, iremos falar um pouco sobre uma teoria mais atual, que contribui com a teoria de Darwin, o neodarwinismo. Até lá, pessoal!